Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, essa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Hoje nós estamos na mentoria 12, a chave é a 7 e produzir, essa é a nossa chave de hoje. Mas antes de entrarmos no conteúdo da aula, eu vou pedir para você checar a sua inscrição, confere se você está inscrito, dá o seu curtir, é muito importante. Está inscrito? Ative os sininhos, seu curtir. Comente, é uma maneira de você nutrir o meu coração. É incrível ver o comentário de vocês nessa série, está sendo um sucesso. E se realmente estiver fazendo sentido, compartilha. Coloca no grupo da família, coloca no grupo do seu QGR, no seu grupo do trabalho. Vamos transbordar e realmente virar essas 40 chaves e entrar 2023 realmente governando, construindo prosperidade, adquirindo sabedoria, prosperidade e riqueza. Mas então vamos lá, chave 12, mentoria 12, chave 7, produzir. E essa chave, ela já começa mostrando o seguinte: se você não produz, se você não é um produtor, você é um consumidor. Tem algum problema nisso? Só sendo consumidor, você não vai prosperar, você não vai enriquecer. Isso é verdade. Então faça uma relação entre consumo e produção. Como é que está isso na sua vida? O desafio é você investir 90% da energia em ser um produtor e o restante sim ser um consumidor, tá bom? E aí um detalhe, que quem não consome, quem é só consumidor, normalmente vai brigar, vai encher o saco de quem é produtor. Por quê? Porque é assim que funciona. Então o desafio é você também se tornar um produtor. Pensa nisso, quem produz, produz riqueza, produz prosperidade e de fato desfruta de uma vida que vale a pena. Outro ponto, entende que o processo de produzir, ele começa com as mãos. Está passando um avião, é normal, mas o processo de produzir começa com as mãos. E um outro ponto, então é um processo manual, mas a gente entendendo a cadeia produtiva, vamos chamar assim, ele colocou que depois vem a produção mecanizada. Se a gente fizer uma analogia com o processo industrial propriamente dito, que eu estava lá manuseando com as mãos, de repente veio o processo mecanizado, as esteiras aceleravam o processo. E depois, o que aconteceu? A gente passou a ter uma produção que foi eletrônica, veio a tecnologia para impulsionar ainda mais esta produção. Vou dar um exemplo aqui, o Pablo trouxe, muitos de vocês podem já conhecer aquele que tinha uma empresa que produzia caixas de pasta de dentes e ela tinha um problema na sua produção. Qual que era o problema? Que algumas das caixas, ao passar para a esteira no processo de produção, chegavam nos supermercados e nas farmácias com a embalagem vazia, sem de fato conter o tubo de pasta dentro da caixa da embalagem. E aí, lógico, a empresa investiu literalmente milhões, engenheiros para descobrir, para fazer, para construir uma esteira que pesasse, para criar mecanismo para não deixar mais as caixas irem para distribuição sem conter a pasta de dente. E num determinado dia, mesmo que isso não fosse solucionado 100%, lá no fundinho da produção, o seu tião estava com um ventilador virado para as esteiras e perguntaram para ele: mas o que esse ventilador está fazendo aqui? Ele falou: não, esse ventilador eu coloquei porque quando os tubos de pasta de dente, as caixas de pasta de dente passam pela esteira, aqui estão sem a pasta de dente, o ventilador empurra. E ele resolveu de uma maneira simples, apenas utilizando um ventilador. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o fato de nós sermos produtivos está associado com a nossa capacidade de também resolver problemas, percebe? Nós vamos linkando as chaves de uma maneira geral. E aí um ponto que eu quero que a gente comece a refletir já, achei isso muito interessante a maneira como o Pablo colocou, mas para nós produzirmos algo, a gente precisa de uma coisa chamada matéria-prima. Não existe produção a partir do nada. Então entenda, para você iniciar um processo para produzir qualquer coisa, matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? E aí, para a gente produzir riqueza,
Então pensa, eu vou produzir riqueza. Qual você acha que é a matéria-prima da produção de riqueza? Coloca aqui no comentário. O que você acha que é a matéria-prima para você produzir riquezas? E a matéria-prima para que eu e você produza riqueza é a sabedoria. Olha que impressionante. Então a sabedoria é a matéria-prima para eu produzir riquezas. E aí eu te pergunto, você que quer produzir, eu não sei o que você quer produzir na sua vida familiar, na sua vida profissional, pessoal, o que você de fato quer produzir? Você tem clareza da matéria-prima que você precisa para de fato fazer esse processo de fabricação? Acredite, a gente não produz a partir do zero. Inclusive Jesus só fazia milagres a partir, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ele não alimentou 5.000 pessoas do nada. Esse é um parênteses que o Léo está colocando aqui. Mas então, eu quero que você entenda e declare agora, ó, respira e declare: a minha vida é uma fábrica de produzir riquezas. Você é uma fábrica de produzir riquezas. Sabe qual é o problema desse processo fabril? É que tem pessoas, tem situações que estão fazendo você parar a máquina. Sabe aquele seu amigo que vem conversar com você, que te chama, uau, as maritacas estão aqui em cima. Isso é legal da natureza, esse contato. Mas tem pessoas, tem situações que estão parando você, estão parando a sua fábrica. E pensa, como é que é a sua fábrica parada? Então eu quero que você reflita nesse momento, o que está fazendo você desligar? Pensa numa fábrica de verdade, que você vai lá e desliga a chave geral e que a fábrica vai parar por 2, por 3, por 4 horas, por um dia, por uma semana. E pode ser isso que está acontecendo na sua vida. Você tem uma fábrica, você é uma fábrica de produzir riquezas, só que possivelmente a maior parte do tempo você está com ela parada. Você está dando atenção para as coisas que não estão ligadas ao seu propósito. E aí o que acontece? Você tendo a sua fábrica parada por determinados períodos, o que acontece? Você vai diminuindo a pressão. E aí aqui o Pablo fez uma analogia, né? Ele provocou nós que somos alunos e você que está aqui acompanhando, que não é aluno, está acompanhando o meu transbordo, está lá no nosso grupo do WhatsApp, primeiro link na descrição. Muitos de vocês começaram essa jornada, então esse aqui é o 12º vídeo, tem os 11 primeiros vídeos das 11 primeiras chaves que nós já desbloqueamos, que nós já viramos na nossa cabeça. Você está acompanhando? Você descobriu esse vídeo agora? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Leonardo Facchini e estou transbordando o SPR, mas já tem 11 chaves, já tem 11 vídeos como esse, com detalhes, eu explicando o que eu captei dentro da aula do Pablo, sendo o mais fiel possível ao conteúdo que eu estou absorvendo dentro do SPR, mantendo o foco. E aí, o que acontece então? Nesse processo, o Pablo falou, o que vai acontecer? Muitos nessa... E aí que foi um insight também, né? Gente, isso não é uma maratona que nós vamos correr devagar, com calma, não. Isso é um sprint, isso é uma corrida de 100 metros. Ou seja, nesses 40 dias, dê toda a sua energia, coloque todo o seu empenho para fazer essas 40 chaves virarem. Só que algumas pessoas falam, não, tá gravado, tem os vídeos do Léo no YouTube, você que não é aluno, depois eu assisto. Tá tudo bem, só que você não vai cruzar a linha de chegada nos 40 dias com as pessoas que realmente estão virando a chave. Inclusive, uma maneira de eu me forçar a realmente virar essas 40 chaves foi esse compromisso de gravar o vídeo, de estar todos os dias no Zoom com a galera. Então você que não é aluno, logo depois da aula oficial do Pablo, eu abro um Zoom com a galera que é aluna e que não é aluna. Tem sido encontros todos os dias incríveis. Hoje foi o 12º, muito transbordo. Amanhã, por volta das 8 horas, estaremos novamente no Zoom. Tem interesse? Primeiro link na descrição, gratuito, tá bom? O interesse é nós nos conectarmos, caminharmos 40 dias nessa frequência, nessa vibração. Faz sentido? Vem comigo. Outra coisa Bom dia, turma passando. E aí então, entender que nesse processo dos 40 dias vai cair a pressão. E ele deu um exemplo, você fala assim, não, tá bom, mas aí amanhã eu vou compensar. Nossa, desligaram a fonte, provavelmente vai melhorar o som, não tenho o que fazer, eu não tenho esse controle. Mas aí você fala assim, não, amanhã eu vou assistir 2 chaves, amanhã eu vou dar
força total, amanhã eu vou botar uma energia muito maior nesse processo. E aí ele fez uma analogia, né, com o sistema DR que acontece nos disjuntores nas nossas casas. Então não adianta a gente mandar muita energia, porque se a gente mandar muita energia e não tiver um sistema de proteção que faz o disjuntor cair, vão queimar os equipamentos eletrônicos que nós temos em casa. Vai acontecer a mesma coisa com a gente. Nós não vamos conseguir colocar essa pressão que já está grande, a gente virando uma chave por dia, se a gente deixar acumular. E aí não tem jeito. O Pablo já disse que essa chave de produção, de produzir, se ela virar na sua cabeça mesmo, ela vai mexer com a sua vida, ela vai mexer com a quantidade de filhos que você quer ter, ela vai mexer com as suas empresas, com os seus relacionamentos, com os seus negócios, porque você vai se tornar um produtor, uma pessoa que está cada vez mais produzindo as coisas. Pensa sobre isso. E, de novo, nessa jornada, nesse split de 40 dias, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, algumas pessoas vão parar no posto para tomar um café, vai furar um pneu. Cada um, ele disse, vão ter as suas histórias, mas quem que realmente está comprometido em cruzar a linha de chegada e virar essas 40 chaves, comenta aqui embaixo. Eu estou comprometido com um split de 40 dias e vou virar cada uma das chaves com você, Léo. Uau, seja intencional, visualize. Lembra, nós vamos linkando as chaves. E aí, entenda o seguinte, você se tornando um produtor, você vai crescer muito. Você vai prosperar, você vai adquirir riquezas. E aí você pode dizer assim, mas isso não é ganância? Isso também achei... foi uma virada de chave, a maneira como ele colocou, achei surpreendente. Porque aí você pensa assim, mas isso não é ganância? Não é ganância. É você saber exatamente o quanto você vale. Eu falei, putz, virei uma chave. Então não é sobre ganância, mas é sobre você ter clareza de quem você é e o quanto você vale. E aí ele trouxe, né, a reflexão para você que é CLT. Se você é CLT, tá tudo bem, mas entenda que você vale no mínimo de 10 a 20 vezes mais o que você recebe. Você é incentivado dentro do que você está trabalhando, dentro do processo que você está inserido. Você consegue entender isso? E aí que foi outra virada de chave. Por quê? A sua empresa pode até te incentivar a crescer dentro do seu setor, dentro de um nível hierárquico que ali lhe permite. Mas tem um teto. Todo crescimento numa empresa chega num teto. E aí que foi o ponto. Ele falou, deseje andar com pessoas que desejam que você cresça constantemente. E essa foi uma chave que ele virou na cabeça dele. Por isso que ele provoca, né? Ele fala que dificilmente ele tem um funcionário, né? Ele deixa um funcionário passar de mais de um ano na empresa dele. Ou essa pessoa vai empreender, vai criar o próprio negócio, ou vai virar sócio, vai virar parceiro. Não tem outra maneira. Então ele disse o seguinte, você prefere, por exemplo, ter uma pessoa que doa 10% da energia durante 10 anos no seu negócio, na sua empresa, ou ter uma pessoa que vai passar um ano com você, mas vai dedicar 90% da energia dela para fazer a coisa acontecer, aprendendo para depois empreender. Então ele falou, não tenho vaidade nenhuma. Muitas pessoas que passaram pela plataforma hoje empreendem em coisas parecidas, iguais a mim. Uau, isso é bom, isso é o transbordo, isso é a multiplicação de talentos. Então, a grande chave aqui é, você precisa andar com pessoas que desejem que você cresça exponencialmente, que não tenha teto. Você pode ter piso, mas teto jamais. Cresça. E esse grupo é um pouco do que está acontecendo. Nós já estamos chegando em quase 500 pessoas nos 3 grupos do WhatsApp que nós já temos. E nós estamos todas as manhãs trocando experiências lá no Zoom. Primeiro link na descrição, vai ser um prazer conhecer você. E aí o que acontece? Nós vamos ter que preparar, né? Ele entrou numa, posso dizer assim, preparar nossa mentalidade como produtor. E o produtor, ele vê qualquer espaço como um espaço produtivo. Aí ele deu o exemplo da fazenda, né? Às vezes a gente olha para uma fazenda e a gente vê um campo enorme, um pasto enorme. O produtor não. O produtor olha para a fazenda, o que aquilo pode produzir? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade produtiva? Como é que eu posso otimizar o que eu estou fazendo com aquele espaço? Então, o produtor é um cara que sabe
monetizar espaços, que sabe rentabilizar espaços. E aí ele faz uma relação, né? O produtor valoriza o tempo e o espaço. Isso eu achei também genial. Só que aí a gente avança, porque o produtor exponencial, vamos chamar assim, ele valoriza o tempo, ele valoriza o espaço, mas ele entende de uma coisa chamada escala. Quando eu consigo dar escala para um negócio, é que aquilo realmente vai. E aí no tempo, então, qual que é o desafio do tempo? É eu ter clareza e entender em quanto tempo o fruto volta de uma semente que eu tenho. E aí o produtor quer o quê? Quer produzir cada vez mais num menor espaço de tempo. Ele quer produzir no espaço de tempo cada vez menor, dando escala. E isso a gente pode ver no Pablo, ele realmente monetiza, rentabiliza todo o espaço e tempo que ele tem. Ele voltou agora com as mentoers. O que são as mentoers? Hoje, por exemplo, ele deu um exemplo, né? Que ele vai palestrar no evento do Kaiser, que é em Belo Horizonte, se eu não estiver enganado, em Minas Gerais. E ele disse, quem quiser voar comigo de São Paulo a Belo Horizonte, está aberto. Ele abriu para a galera do SPR, para os alunos. Você faz um pagamento, você paga e voa com ele nessa mentoria. Você fica ali todo o período do voo, ele disponível para responder todas as perguntas que você quiser. E nesse voo em específico estaria ele e o Marcos Paulo. Ele estaria abrindo para 2, 3 pessoas. Percebe? O Pablo é alguém que está monetizando todo o espaço e tempo da vida dele. Ele deixou muito claro que uma das coisas mais valiosas é o tempo. Ele valoriza demais o tempo dele. Então, no espaço, você precisa aprender a capitalizar o seu espaço. No tempo, você precisa capitalizar o tempo. E aí, quando você fecha esses dois num processo que você entende, você vai dar escala para todo este processo. Tá? Ele deu um exemplo aqui, mas vamos lá. O sogro dele estava lá no palco, eu vou usar esse exemplo, ele deu um exemplo também de um leilão de carro, vou começar com o leilão do carro. Então ele deu um exemplo de um leilão de carro real, que ele falou o seguinte, olha, eu arrematei uma Maserati que vale 350 mil, estou conferindo aqui os valores, valor de venda no mercado 350 mil, ele arrematou por 28 mil reais. Você fala, como? O carro sinistrado, extremamente destruído, 2 rodas destruídas, os airbags tudo regaçado, enfim, o carro bem destruído. Só que ele foi o quê? Resumindo, ele já investiu em torno de 100 mil, ele vai gastar 100 mil para deixar o carro redondinho. Já faz 3 meses, o carro está parado lá na oficina, na box. Por quê? Porque falta peças, ele está em busca das peças. Mas esse carro vale 350 mil, ele vai vender o quê? Por 280 mil, para vender rápido, vai multiplicar praticamente, vai dar uma alta rentabilidade para ele. Mas isso se ele fizer uma boa gestão do tempo. Porque imagina que ele fique com esse carro 2 anos, pode já não ter sido um bom negócio. Então o produtor quer monetizar, rentabilizar cada vez mais rápido no tempo o seu dinheiro para produzir. Não só o dinheiro é uma consequência, tá bom? Então, e aí ele deu um outro exemplo, que foi o sogro dele estava lá, né? Então tô replicando, tá bom? Posso estar falando alguma coisa errada os nomes, mas ele é criador de gado, o sogro do Pablo. E aí ele falou que tem um tipo de gado que é o tabapuã, que leva 36 meses para poder chegar no momento de abate. E um bezerro custa 800 reais. Só que existe um segundo tipo de boi, que é o montana, né? Um segundo tipo de gado, o montana, que em 14 meses está pronto para o abate. Só que um bezerro custa 2 mil reais. E aí é entender que, apesar de ser mais caro, dá retorno em menos tempo. É isso que o produtor está em busca, de ocupar espaços, otimizar o tempo e produzir em escala o que for possível. E aí ele deu que no processo do leilão especificamente, você tem a compra, você ganha na compra. Só que você tem a compra, a gestão e a venda. Se eu não fizer uma boa gestão aqui, na hora de eu vender esse bem, eu posso empatar ou até perder dinheiro. Então, um produtor, um bom gestor, né? Um bom gestor sabe organizar, sabe priorizar, sabe otimizar o seu tempo. E se você então não está produzindo no tempo, reflete, tem alguma coisa errada.
E um outro ponto, então, nós já entendemos que para nós adquirirmos, né, para nós produzirmos riqueza, a matéria-prima é sabedoria. E acredite, sempre que a sua sabedoria for aumentando, você vai produzir mais. Olha que coisa interessante. E aí, ele trouxe uma tarefa, mas as tarefas eu vou deixar num outro vídeo à parte, então eu vou pular aqui nesse momento, tá bom? E aí ele vai para o conceito de inércia. Então inércia não é você ficar parado, mas é se manter inconstante, é se manter na constância. Aí você fala assim, mas espera aí, não é o TPC, teoria, prática e constância? Então, só que o conceito da constância não é eu me manter na mesma velocidade, é uma constância progressiva. Eu preciso ir crescendo gradativamente no meu processo. Porque se você está parado, você está em inércia, mas se você se mantém a 60 km por hora, você também está numa inércia, numa constância, numa constante de 60 km por hora. E a 60 km por hora, você até consegue contemplar a paisagem. Olha que legal toda essa paisagem. Mas a 300 km por hora, por exemplo, num carro de Fórmula 1 ou correndo num grande carro, você não consegue. Você precisa prestar atenção e ter foco. É um pouco do que nós estamos fazendo aqui nesses 40 dias, virando essas 40 chaves do SPR. E aí tem mais uma tarefa extra, eu vou jogar no vídeo das tarefas extras, tá bom? E um produtor é um bom gestor que sabe como capitalizar o espaço e tempo da sua vida a todo momento. De novo, ele traz a reflexão dessa nossa jornada de 40 dias. Poucos vão concluir a linha de chegada exatamente no tempo e com a energia, com a intensidade que tem, porque algumas pessoas estão reduzindo, porque ao longo desse percurso elas vão contar as suas próprias histórias. Ele foi categórico. Mas Pablo, você está dando tarefa extra, já tem tarefa no programa, você está trazendo mais tarefas. Faz do meu jeito, coloque intensidade nesses 40 dias para vocês virarem essas 40 chaves. E é isso que eu estou aqui comprometido em fazer com vocês. E aí também tem uma outra tarefa extra, ele deu 3 tarefas extras, eu vou jogar no vídeo de tarefas, eu tô vendo que já tá dando 22 minutos, tá bom? Só que ele trouxe, né, pra gente fechar o conceito de força e esforço, tá bom? Muitas das vezes você pode estar tendo o esforço para fazer uma coisa. E aí eu vou trazer de novo, como ele trouxe, a analogia lá da fazenda. Então, um peão, um homem com uma enxada é esforço para produzir algo. Agora, a partir do momento que eu tenho um trator para fazer o trabalho que dezenas de homens fazem com a enxada, eu estou usando da força do trator. Isso eu achei muito legal. Então, se você está no esforço, como é que eu encontro a força para tracionar e acelerar esse processo? E aí, ele trouxe dele, né? Eu já ouvi ele falar algumas vezes, mas não com essa clareza. Que ele falou assim, ó, vocês me conhecem, eu já tenho jato, tenho helicóptero, tenho carro, né? Mas sabe qual foi o melhor investimento que eu já fiz em uma máquina? Você sabe qual foi o melhor investimento que o Pablo fez em uma máquina? E ele falou, foi uma retroescavadeira. Foi numa retroescavadeira que ele investiu R$500 mil e aquilo para ele é o símbolo de produção. Porque ele fala, uma máquina em 1 hora é capaz de fazer o trabalho de 50 homens durante todo um dia de trabalho. Então, inclusive, ele teve no resort, por causa do encontro dos 10 em 1, e ele foi lá até, inclusive, falar com o cara que mexe com essa máquina, né, que manobra essa máquina, que conduz essa máquina lá no resort, e disse para ele, olha, eu quero que você cuide dessa máquina como você cuidaria da sua mãe. Eu quero essa máquina impecável, então ele mantém ela, porque segundo ele, né, ele falou, não, mas isso aqui a gente arruma quando você for vender. Ele falou, não, porque essa máquina para mim é um símbolo de produção. Então ele falou, eu quero que você mande ela pro lava-jato, eu quero que você deixe ela desamassa onde tiver que desamassar, faça o que tiver que fazer, cuide dessa máquina, porque ela é um símbolo para mim de produção. E aí, para realmente fechar, né, no TPC, ele foi muito categórico nisso. Então, e aí ele terminou, porque assim, ó, para eu falar aqui eu tô gastando uma energia, tá bom? Para você ouvir, praticamente 0 de energia. Agora, para manter a constância, eu vou precisar investir tudo que eu tenho aqui neste processo. Entende sobre isso? E aí ele fechou a aula, inclusive tá lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, Leonardo Facchini Oficial, eu coloquei, porque ele encerrou a aula fazendo um círculo e falando, ó, isso aqui é a teoria.
que a gente já sabe, um círculo, uma vez, teoria. E aí depois nós vamos para o quê? Para a prática. A prática são 20 vezes. E ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes é a prática. Para depois nós irmos para a próxima etapa, que é o quê? A constância. E sim, o Pablo começou e falou, vocês acham que eu vou fazer os 200 círculos? Sim. E aí que foi a grande virada de chave e a gente caminha para o fechamento, que é o quê? Ele lá, 1, 2, aí ele até falou, ó, desliga meu microfone, Thiago, volta, explica as tarefas mais uma vez, mas ele continuou lá, 1, 2, e a hora que dava de 10 em 10, ele avisava o Thiago, Thiago, 20, 30, e aí que foi o grande código, porque a hora que ele terminou as 200, ele continuou. E aí ele falou assim, ó, muitos de vocês estão falando, Pablo, mas não era 200? E ele continuou. Pablo, mas você não está mais contando, você perdeu a conta. Aí ele falou, gente, quando você entra na constância, não é mais sobre quantidade, não é mais sobre eu saber o quanto eu estou fazendo, é não parar mais. E aí ele teve um código, porque ele disse que o braço dele doeu, eu vou manter aqui, ele falou, o braço doeu, mas depois ele entrou num estado conectado com a constância e começou a dissertar sobre aquilo. Então assim, ele deve ter feito umas 300 voltas, tá lá no meu Instagram um pedacinho, mas ele até falou, ó, Thiago, tira isso, eu quero que coloque um quadro, porque isso vai se tornar um símbolo para mim. Ele virou uma grande chave e me ajudou, e eu espero que eu tenha te ajudado a também virar essa chave da constância. Que a constância, depois que você entra na constância, você não precisa ficar medindo, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo... Quantas lives? Ele falou, ó, já fiz mais de 3.000 palestras e horas. Não tenho que saber, eu só tenho que fazer o que Deus colocou no meu coração. Deixe seu comentário se ainda não deixou. Fez sentido? Tenho contribuído para você? Entra no nosso grupo do WhatsApp. Logo mais o vídeo com as tarefas. Te vejo no vídeo das tarefas ou amanhã no nosso encontro do Zoom. Beijo, ótimo dia, valeu!